Como vocês estão, meus amigos, minhas amigas? Deus abençoe vocês. Cavalo de Troia. Esse livro contém a salvação, este não. Este contém fonte de doutrina, este não. Este foi inspirado, esse também. Mas esse foi inspirado para ser cânon e doutrina. Este foi inspirado apenas para dar conselhos e admoestações. É só isso. E Ellen White não é ponto de salvação para ninguém, você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Cavalo de Troia. Vamos compreender o que é o cavalo de Troia. Na cultura grega, na mitologia escrita entre tantos da cultura grega, Homero participou ativamente ao escrever a Ilíada e a Odisseia, duas obras poéticas, e daí ele registra na Ilíada a guerra de Troia, que durou 10 anos, onde os gregos tentavam vencer os troianos. E depois de 10 anos tentando e perdendo muitas batalhas, os gregos estrategicamente vão embora, mas deixam um suposto presente na porta da cidade de Troia. E os troianos fazem a leitura que eles fugiram, ainda deixaram um cavalo, uma escultura de madeira bem projetada e intrigante. Os troianos ficaram curiosos, depois de um certo tempo levaram este cavalo para dentro da cidade. Para o mal deles e para a derrota deles, dentro do cavalo, muitos soldados, onde num certo dia, numa certa noite, todos dormindo, esses soldados saíram e tomaram a cidade e venceram Troia. No sentido espiritual, também, a forma de enfraquecer a Igreja de Deus é colocar teologias, princípios, ideias que elas possam corromper a base fundamental da Igreja. E isto tem acontecido de forma estratégica há muitos anos, inclusive no século XX. Na década de 50 acontece algo, mas algo dentro da Igreja Adventista, de forma planejada e estratégica pelo inimigo, o inimigo ser humano. Porque nós temos muitas vezes pessoas que são de outras igrejas que se tornam inimigos e inimigas da Igreja Adventista e sua mensagem fundamental. Nós temos doutrinas e crenças, e as nossas doutrinas e crenças têm sido estrategicamente atacadas. Trazendo para nossas considerações e justificar o recorte que vou apresentar à frente. Trago então do livro Nossa Bíblia, autorizada, vindicada, do pastor doutor americano Benjamin Wilkinson, e ele diz assim, lá no primeiro capítulo do seu livro: a vida é maior do que a lógica, porque a vida mostra na prática o que é verdade coerente. Quando se trata da filosofia de vida, erudição e ciência não são o tudo que conta. Isto é tão verdadeiro hoje como nos dias de Cristo, que as pessoas comuns ouviam com prazer. Se é uma questão da física, da área de conhecimento científica, a física, a química, a matemática ou a mecânica, destas coisas, os cientistas podem falar com autoridade. E vamos mostrar à frente a fala de um grande arqueólogo adventista. Eles falam com autoridade, mas quando é uma questão de revelação de espiritualidade ou da moral, as pessoas comuns são juízes, e eu acrescentaria, também são juízes. Os membros comuns, como competentes, assim como o produto das escolas, o produto acadêmico, forjado nas escolas e universidades, chamados templos do saber. Wilkinson, ele apresenta esta ideia. E em grandes crises,
a história tem frequentemente mostrado que elas eram mais seguras, ou seja, as pessoas poderiam apresentar um julgamento de forma ampla e geral até de verificar possíveis erros. A visão que elas tinham, as pessoas comuns podem captar se os grandes pensadores têm razão ou não. Porque a verdade é possibilitada para conduzir à salvação. Então, ele fala o seguinte, aqui está o erro principal dele. Ele fala que a pessoa não é obrigada a crer em Ellen White. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. E está correto. Ninguém é obrigado a acreditar nem em Deus se não conhecer. Depois que você conhece, aí fica a seu critério se você vai crer ou não. Só que precisamos entender aqui o erro principal de Rodrigo Silva. Qual é o erro principal dele? Ele não deveria vir nas redes sociais e dizer para os seus seguidores que eles não são obrigados a crer em Ellen White. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Sabe por quê? Porque ele está indo contra a nossa crença. Eu tenho certeza que você dá estudo bíblico. Aqui na minha comunidade, a minha região aqui é a Bahia, e o estudo bíblico que nós mais damos é o ouvindo a voz de Deus. E eu não sei se aí na sua comunidade também mas se nós for aqui no estudo de número 19, o dom de profecia, aqui vai explicar com respeito aos profetas, e quando nós estamos dando o estudo bíblico para a pessoa, que chega na penúltima pergunta, vai falar sobre Ellen White. E no final do estudo aqui tem as explicações com respeito a Ellen White. É claro que não é um estudo bem completo, porque tem muita coisa falando sobre Ellen White nos seus livros, mas nós deixa bem claro para a pessoa que está recebendo o estudo que nós, adventistas do sétimo dia, cremos em Ellen White, e o objetivo da pessoa passar um estudo para aquela pessoa ali e explicar com respeito a Ellen White, o objetivo é fazer com que ela creia. Aí vem Rodrigo Silva. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. O Deus dos adventistas, quando eu digo o Deus dos adventistas é um modo de falar entre aspas, porque eu sei muitas pessoas da nossa igreja que não consideram ele como um Deus, mas tem muitos que infelizmente consideram ele como um Deus e são babão dele. Aí vem Rodrigo Silva na rede social falar que não é obrigado a crer em Ellen White. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Quando ele fala não é obrigado a crer em Ellen White, ele está afirmando que não é obrigado a crer nos escritos dela. Isso não tem coerência. Isso vai contra a nossa crença. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Aqui no livro Nisto Cremos, da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia, isso é um livro oficial da igreja, e a crença de número 18 está escrito o seguinte: as escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente, e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen Gold White. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que o dom de profecia foi manifestado no ministério de Ellen White. Aí vem Rodrigo Silva, arqueólogo, e mesmo de coisa aí que ele estudou, que ele é formado, vem dizer para as pessoas, os seguidores dele, ele fala no final que o vídeo é para os seguidores dele, que não são obrigados a crer nela. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Como é que se entende isso? Imagina agora eu ir dar um estudo bíblico para os seguidores dele. Quando chegar nessa parte aqui, que eu for explicar com respeito a Ellen White, eles vão dizer, não, nós não somos obrigados a crer, porque Rodrigo Silva, um dos maiores da sua igreja, falou que não somos obrigados a crer.
Você está vendo a contradição? Ele mesmo nesse vídeo vai falar que é adventista, que crê na doutrina e um bocado de coisa. Ele vai falar também que já pratica muitas coisas com respeito aos escritos de Ellen White, que tem mudado a vida dele. Mas aí ele vem e fala essa bobagem. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Nós não somos obrigados a crer nem em Jesus Cristo, se nós não conhecer Ele. Mas a partir do momento que você conhece, você tem a obrigação de crer nele, sim, para que você possa ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para que você possa ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, você tem que crer em Ellen White, sim. Então, essa é uma obrigação, sim. E se nós, como Adventistas do Sétimo Dia, temos o objetivo de ganhar pessoas para a nossa igreja, nós não podemos ir para a rede social e falar de uma das nossas crenças que essas pessoas não são obrigadas a crer. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Isso é uma contradição muito grande. A pergunta é, por que esse vídeo continua ainda na internet? Sabe por que continua? Porque dentro da nossa igreja tem os líderes covardes que vê o irmão cometendo erro e não chama a atenção dele. Infelizmente é isso. E o meu objetivo é só esse, mostrar o erro dele. Com todo respeito, vou chamar o irmão adventista do canal Mostrando Escrito de irmão. Eu não consegui detectar o nome dele. O povo também é convidado a ter um espírito crítico a respeito das visões, argumentações e colocações de grandes teólogos, porque os teólogos tratam de uma questão, não somente de conteúdo científico espiritual, mas da própria base para a religião adventista. Muitos fecham os olhos e só porque ele é um grande influencer, um tel-influencer, fecham os olhos e ficam babando elogios. O irmão chama de baba-ovo. Interessante. Rodrigo Silva ele está tentando fazer o que os três autores do livro Questões sobre Doutrina, um livro polêmico que foi lançado em 1957 e que causou grande divisão e reação na Igreja Adventista em todo o mundo. É um livro que ataca três doutrinas principais da Igreja Adventista. Primeiro, a doutrina do santuário. Segundo, a natureza de Cristo. Terceira doutrina atacada é o ministério do Espírito e Profecia. E me parece que nesse caminho, Rodrigo Silva defende a visão do Questões sobre Doutrina, que foi um livro criado por pastores adventistas que queriam que a nossa igreja não fosse chamada como seita. E este jogo de cintura é o mesmo jogo de cintura produzido nesta obra, que tem causado grande divisão na igreja adventista desde então. Um ataque às bases das nossas crenças.